Vocês já pararam para pensar que o futuro é o passado? Ah, mas como assim? Como que o futuro pode ser o passado? Isso não faz sentido aqui na minha cabeça. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. É o segundo vídeo. E isso é uma coisa que um dia eu fiquei pensando. E depois apareceu até um vídeo pra mim do Culto Galamba falando uma coisa parecida. Não, parecida não, era basicamente isso que eu tava pensando. O pessoal que acompanha, que eu tenho costume de assistir, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. E aí um certo dia apareceu esse Reels do Guto Galamba falando exatamente isso que eu tava pensando há uns dias atrás. E é uma coisa muito doida. Se você parar pra pensar, hoje em dia a gente considera pessoas evoluídas aquelas que fazem coisas que no tempo dos nossos avós, dos nossos pais, dependendo da sua idade, né, eram comuns. O pessoal não tinha contato com a internet, porque não existia telefone. Eles não ficavam horas no celular, porque não tinha. Não ficavam muito tempo na frente da TV também, porque o acesso era mais difícil. Então a vida deles era viver o presente, era viver a realidade. E quando se fala em desenvolvimento pessoal, né, quero melhorar, quero evoluir, um dos principais pontos é o quê? Reduzir tempo de tela, né, o tempo que a gente passa nas redes sociais, coisas que eram comuns antigamente. É óbvio que a gente tem que caminhar junto com a evolução das coisas. É óbvio que daqui pra frente as coisas vão continuar evoluindo mais e mais. Só que a gente é a primeira geração que tem esse contato com a internet, que tem esse contato com o conteúdo rápido, com o conteúdo que a todo tempo muda, acesso a explosão de informação. O nosso cérebro ainda não está compatível com toda essa rapidez. Então pode ser que eu acredito, né, que como somos seres humanos e fazemos parte de um processo evolutivo, daqui a um tempo, as próximas gerações saibam lidar melhor com isso. Mas atualmente, a gente não consegue. Porque essa bombardeação de informação, essa bombardeação de acesso a conteúdo ilimitado, acaba enchendo a nossa cabeça, acaba nos cansando sem a gente fazer nada. A gente está em casa, a gente está deitado, a gente está descansando, mas na verdade não está. Porque a gente tá consumindo muita coisa ao mesmo tempo e a gente não consegue lidar com isso ainda. Pensa um pouco. Você com certeza já ouviu algum parente mais velho falando: nossa, na minha época as coisas não eram assim, na minha época não matava tanto, na minha época não acontecia esse tanto de coisa, na minha época... Entendeu? Só que, por exemplo, a minha avó, ela, na época da ditadura, ela já tinha nascido. Só que ela não tinha acesso a essa informação das coisas que estavam acontecendo lá, longe dela. Porque ela é de um interior do interior. Eu ainda sou de uma cidade pequena também. Mas eu tenho acesso a tudo que acontece no mundo. E ela, mesmo tendo vivido, mesmo nascida na época da ditadura, ela fala que no tempo dela as coisas não eram desse jeito, porque ela não tinha acesso. O que mais tem na internet, nas televisões, né, nas redes, é a informação das calamidades que acontecem o tempo inteiro no mundo. As informações de tudo de ruim que acontece. E quanto mais informações desse tipo eu absorvo, mais triste, mais difícil vai ser a minha vida. Então tá, beleza, eu tenho acesso a tudo. Eu não posso fazer nada, eu nasci agora, eu vivo nessa realidade. O que eu posso fazer para amenizar essa divulgação extrema de assuntos ruins, né? De coisas ruins? É me policiar, diminuir o tanto de jornal que eu assisto ou nem assistir. Porque, querendo ou não, saber das coisas ruins que estão acontecendo lá, num lugar que eu não faço nem ideia de onde que é, ou numa metrópole também, se eu sou do interior, vai mudar o que era minha vida? O que isso vai acrescentar, além de me deixar mais ansioso e mais preocupado? É óbvio que a gente tem que se informar sobre as coisas, mas tem necessidade de
todo dia eu ficar procurando saber de coisa ruim? Tem necessidade de, não assisto televisão, não vejo jornal, mas tem necessidade de todo dia, pela rede social, né, pelo telefone, eu ficar procurando notícias de coisas ruins? Às vezes a gente usa uma desculpa de, não, tô me mantendo informado. E vai mudar o quê? Como eu disse, é óbvio que a gente tem que se manter informado pra gente ter os devidos cuidados, né, as precauções contra os novos golpes, novos ataques que as pessoas criam, pra gente não ser ingênua e ignorante também. Mas direto, todo dia, não tem necessidade. Isso acaba poluindo mais a nossa mente, no sentido de muita informação desnecessária e agressiva. A gente sempre vai pensar o mal nas pessoas. A gente para de ver o lado bom das coisas, o lado bom das pessoas. Antigamente, eu já até escutei falar em coisas assim, né, aqui na minha região, que quando as pessoas saíam, elas não se importavam em trancar as portas, deixavam as portas abertas. Já escutei isso, que quando saíam, deixava a casa aberta para, sei lá, se estivesse passando alguém na rua e desse sede, a pessoa poderia entrar na casa dela e tomar água, porque elas não se preocupavam. Mas hoje em dia, onde você vai ver isso? Não existe. Porque tá todo mundo preocupado o tempo inteiro com o que pode acontecer de ruim. E uma coisa também, que esse acesso fácil a tudo acabou nos propiciando a ter esse hábito de eu tenho tudo o que eu quiser aqui na palma da mão, se eu precisar de alguma informação é só pesquisar, então para que eu vou querer aprender alguma coisa? Isso é até um assunto para um outro vídeo que eu quero trazer um dia, sobre como a comodidade cria pessoas que não querem nada. O fácil cria pessoas sem ambição. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, se eles quisessem ter acesso a alguma coisa, eles tinham que ir numa livraria, numa biblioteca, procurar alguma coisa que pudesse dar um norte para eles, sobre o que eles quisessem aprender. A gente muitas vezes não se preocupa em buscar conhecimento sobre algo porque a gente pensa, poxa, pra que eu vou gastar tempo aqui aprendendo isso se eu nem sei se eu vou precisar? E se um dia eu precisar, é só procurar na internet. Na internet tem tudo. Então a gente prefere muitas vezes ser ignorante sobre muitas coisas do que aprender. Voltando mais a fundo um pouco, né, no assunto principal do vídeo, a gente pode perceber que hoje em dia as pessoas elas têm se voltado mais à questão de quero prestar atenção na natureza, quero sair, ver o pôr do sol, quero caminhar. Até entra na questão de cuidar da saúde. Antes o pessoal falava só em sair pra festa, pra embalada, pra beber demais. O pessoal tem voltado a hábitos que antes eram comuns e que tinham sido deixados pra lá. E é muito doido isso. Posso estar falando uma asneira, porque eu não sei de nada, mas são coisas que eu penso. Eu acho que no futuro, nas próximas gerações, mesmo que elas estejam acostumadas com o que a gente agora não está, a tecnologia vai continuar avançando, a evolução vai continuar acontecendo, e lá no futuro delas, elas não vão estar preparadas para o que vier e vão querer voltar ao nosso presente, vão querer voltar ao passado delas. E o nosso presente, que agora não é agradável pra gente, vai ser agradável para elas. Então eu acho que essa questão de evolução vai ser cíclica. Ao mesmo tempo que evolui, as próximas gerações vão querer dar um passo atrás, para que elas possam conseguir se manter alinhadas, para que elas possam não surtar. Se a evolução fosse contínua assim, sempre para frente, as coisas já estariam em outro patamar, eu acho. Mas como o ser humano, ele não é uma máquina, ele não serve para evoluir da mesma forma que a internet, que o meio digital evolui, ele vai querer voltar para trás. É muita informação ao mesmo tempo, o nosso cérebro ainda não evoluiu para absorver tudo isso. Então é doido pensar que evoluir no sentido de desenvolvimento pessoal é sempre não vou dizer sempre, porque eu não sei se é uma regra, é só uma coisa que eu penso. Que a evolução
parte do pressuposto de dar um passo atrás do que já está lá na frente. Porque hoje em dia o que acaba prejudicando a gente é a internet. Ao mesmo ponto que ela é boa, ela é ruim. Então a gente tenta aproveitar os pontos bons e os ruins a gente dá um passo para trás. Se você nunca parou para pensar nisso, só para um segundo e pensa que hoje em dia, quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, a gente pensa em paz, a gente pensa em largar a internet de lado um pouco, a gente pensa em ler, né? Porque uma coisa que eu não disse antes, que é ler, que tem até um vídeo que eu vi recentemente de uma entrevista feita com pessoas, né, na rua, perguntando quantos livros você lê por dia. Isso com certeza seria em 1900 e bolinha. Quantos livros por dia? Não, por mês. O senhor tem algum tipo especial de leitura que o senhor prefira? Ciências em geral. O senhor lê quantos livros por mês? 2 em média. Você gosta de ler? Eu gosto, leio muito. Que tipo de livro? Policial, romance, variedade. Quantos você lê por mês, mais ou menos? Uns 15 a 20 volumes. Você compra esses livros todos? Não, eu compro, né? Sendo que eu sou sócio do Círculo do Livro. Do Círculo do Livro. Você gosta de ler? Adoro literatura. Quantos livros você lê por mês, mais ou menos? 5, 6 livros só, porque não tenho tempo, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. E que tipo de literatura que você gosta? Eu gosto muito de Machado de Assis. Você gosta de ler? Gosto, sim. Que tipo de livro? Didáticos. Você lê muito? Mais ou menos, quando há tempo para ler. Mais ou menos quantos por mês? Uns 4. Você compra todos esses livros? Não. Adquiro na biblioteca da minha faculdade. Que curso você faz? Economia na Suécia. O senhor lê muito? Leio. Que tipo de livro? Romance. Quanto o senhor lê mais ou menos por mês? Nesse mês eu li 3 livros. E o senhor compra todos que o senhor lê? Compro. E qual é o livro que o senhor prefere normalmente? Normalmente eu gosto de romance mesmo, né? Mas ficção ou romance? Ficção. O senhor tem algum autor preferido? Eu gosto de crônica. E o pessoal lia, o pessoal gostava de ler. E hoje em dia, a gente quase não lê. Tem a pesquisa que fala que o brasileiro médio lê cerca de 2,4 ou 2,5 livros por ano. E o desenvolvimento pessoal parte muito do pressuposto de conseguir ler alguma coisa, acalmar sua mente, viver o presente, né? E pra gente fazer isso, muitas vezes a gente tem... Muitas vezes não. Pra viver o presente, a gente tem que deixar a rede social de lado. Porque senão a gente não consegue. A gente tem que voltar a viver como os nossos pais e avós viviam. E eu acho muito doido. Eu falei isso o vídeo inteiro, de viver como os nossos pais e os nossos avós. Mas para refletir se não é isso. A gente quer ter uma paz que no momento, com tudo que a gente tem, se a gente não der um passo para trás, a gente não consegue. Enfim, se você gostou do vídeo, do conteúdo, fico muito feliz em recebê-lo em meu canal. Peço que curta e se inscreva. E se você concorda com o que eu disse e tenha algo a acrescentar, né, algo que eu esqueci de dizer, deixa aí nos comentários para eu ter acesso a outras opiniões, outras visões e para que outras pessoas que venham assistir esse vídeo também tenham acesso a outras opiniões que acrescentam ou discordam. Muito bem, por hoje foi isso. Um abraço e até o próximo vídeo do meu canal.